Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Edilce Pestana, estou de novo aqui para trazer uma palavra para você. No último vídeo eu terminei falando de provas, né? Porquê das provas. E hoje nós vamos falar de novo sobre provações. Lembrando que quem passou por uma grande provação foi Jó, né? O livro de Jó da Bíblia, em todos os capítulos, relatam uma linda história, uma história difícil, né? Uma história bem difícil, um livro de poesia, mas com uma história difícil, e saber que é real o que aconteceu com Jó. Então, o que a Bíblia fala? Fiz um apanhado bem resumidinho sobre o que Jó passou. Jó, né, foi provado em toda a sua fé. E do capítulo 1, do 7 ao 12, fala um pouquinho quem era Jó, né? Fala assim, ó, que Deus fala de Jó que é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que não há na terra ninguém semelhante a ele. E mesmo assim, ele foi provado, né? Então, e Jó, vamos falar aqui, ele era uma pessoa rica, né? Jó tinha muitos animais, Jó tinha muitos bens. Pode relatar o seguinte: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, né? Tinha 10 filhos, já era um homem próspero. Nós podemos dizer hoje que seria um grande empresário do mundo corporativo, né? Que naquela época era agricultor, né? Ele cuidava de animais, né? Um pecuarista em várias áreas. Mas enfim, mesmo assim, né, mesmo sendo um homem fiel a Deus, mesmo sendo um homem temente a Deus, mesmo sendo um homem obediente, coube a Deus decidir que ele poderia ser provado. O diabo foi que fez esse desafio, né, que queria provar, e Deus permitiu. Deus não quis, mas Deus permitiu, né? Deus aceitou. Então, a partir do versículo 13 em diante, relatam todas as perdas que ele foi tendo, né? Começa falando: mataram os servos a fio da espada, foram os inimigos sabeus. Levaram os bois e os jumentos. O fogo caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. 3 bandos de caldeus levaram os camelos e mataram os servos. Os filhos de Jó, que estavam em uma festa na casa do filho primogênito, veio um grande vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre eles e morreram todos. Pode imaginar uma coisa dessa? Morreu um filho, já te deixa devastado, mas já morreu os 10 filhos, né? No versículo 20, no capítulo 1 ainda, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e gritou? Não, a Bíblia diz, e adorou. Não gritou, não esbravejou e não murmurou. Jó caiu e adorou a Deus, tá? No versículo 1, 21, ele fala assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, que atitude fenomenal foi essa? Que homem é esse, né? Que diante dessa grande provação, ele tem uma atitude dessa, ele adora Deus na provação, né? Eu estou me lembrando de Provérbios 3, o versículo 5 e 6 fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todo o teu caminho e ele endireitará as tuas veredas, né, os seus caminhos. Então, é isso, é confiar e não pensar em nada. Ah, mais, não tem mais, confia de todo o teu coração, ponto. Né? E quando fala reconhece, reconhecer é olhar para trás, é ver que tudo vem de Deus, é agradecer a Deus, né? Então, é isso.
No capítulo 5, versículo 8 de Jó, ele fala assim: quanto a mim, eu buscaria Deus e a ele entregaria a minha causa. Provérbios ainda 3, versículo 11 e 12, Deus falando, né, conosco: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende quem ama, como o pai ao filho a quem quer bem. A palavra está falando, Deus nos repreende porque nos ama. E se nós não aceitarmos a repreensão, é porque não somos filhos. A Bíblia fala que somos bastardos quando a gente não aceita a repreensão de Deus, né? Continuando em Jó 9,33, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós. Ou seja, não tinha solução para o problema de Jó. Ia discutir com quem? Com quem, né? Tudo aquilo que ele estava passando. A soberania de Deus sobre toda a criação, ela é incontestável. Os seus caminhos são insondáveis e são inquestionáveis. Não podemos questionar. Jó não perde a esperança. No capítulo 14, versículo 7, ele fala assim: porque há esperança para a árvore, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, né? Os seus brotos, né? Não cessarão. Olha a esperança. Mesmo a árvore cortada vai brotar, vai crescer. Né? Jó 19, 25 fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive. Jó falando. O 19, 25, porque eu sei, aí ele fala assim: depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então, ele não estava com os olhos no presente, ele estava com os olhos no futuro. O que ia ser depois? Ele sabia, né? Porque todos os meus amigos íntimos me abominaram, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Jó falando. Os meus ossos se apegam à minha pele, à minha carne, e salvou-se só a pele dos meus dentes. Ele estava tão magro que a pele se apegava à carne. Imagina, aliás, a pele se apegava aos ossos. Então, dá para imaginar o que Jó passou? E Jó, ainda por cima, além de estar sendo provado, no meio da provação ele ainda foi tentado. Ainda tem as tentações, fora as provações. A tentação veio do diabo. No versículo 21, 15, o Satanás fala assim: que é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E que nos aproveitará lhe fazer oração? Então nós temos que esperar isso. No meio de toda a luta que nós estamos passando, ainda vem o mau pensamento. Porque sempre um mau pensamento não é um pensamento, é o inimigo falando na mente. Ainda trouxe isso na mente dele. Que é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E de que nos aproveita que faça oração? Né? Mas Jó continuou firme, né? E na conversa do livro de Jó, tem 3 amigos que falam com Jó. Um fala, o outro responde, outro fala, outro responde, que são os amigos que estavam ali, né? Acusando Jó. Alguns falavam que ele estava passando isso porque ele estava em pecado, outros falavam porque ele estava passando aquilo porque merecia de alguma maneira, né? O nome desses amigos era Elifaz, Bildade e Jofar. E daí eles falavam que Jó falava coisas impensadas. No versículo 38, no capítulo 38, o Senhor convence Jó de uma coisa: ignorância.
Jó faz várias perguntas sobre a criação. Na verdade, é Deus aqui. Faz várias perguntas sobre a criação de tudo que existe. Cheio, esse texto está cheio de quem foi, quando foi, onde foi, né? Deus falando, né? Deus fala assim, você sabe quem criou a luz e de onde vêm as trevas? Deus fala assim, você tem ideia da largura da terra, né? Do comprimento? Então, não dá para nós questionarmos Deus por isso, né? E aí Deus falando com Jó. E aí no capítulo 42, versículo 1 e versículo 2, Jó fala assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O versículo 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu acho isso aqui fenomenal, né? Tudo que ele passou, ele servia a um Deus, mas ele não conhecia de ouvir. E ali, de tanto no meio da angústia, no meio das orações, ele veio a conhecer Deus, ele viu Deus nas circunstâncias, nos problemas, né? Então, é muito forte isso daqui. E no versículo 42, no capítulo 42, versículo 10, o texto está assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Uau, fenomenal, né? Foi aprovado nesta prova, recebeu, né, tudo que ele tinha, todos os bens, a saúde, tudo o dobro, né? Só não sei os filhos, acho que os filhos foram os mesmos. Os mesmos 10 filhos ele recebeu. Então, mesmo ele pensando em tudo aquilo, né? Passando por toda aquela luta, por tudo aquilo, teve um momento que ele esqueceu de si. Teve um momento que Jó parou e conseguiu não focar em si, mas orar pelos amigos. Aqueles amigos que o acusavam, aqueles amigos que o confrontavam, né? E ele orou pelos amigos. E quando ele orou pelos amigos, a sorte dele foi mudada, né? E passando por aquela luta, a esposa de Jó ainda falou assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Né? Mas a sua fé não foi abalada. Ele teve paciência, ele perseverou na esperança. Ele reconheceu que tudo que tinha era de Deus. Tudo foi Deus que deu. Como ele disse, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó foi ali aprovado. Esse versículo chave é o versículo que ele ora pelos amigos, ele sai do foco e consegue orar por, entre aspas, os inimigos que falavam mal e acusavam. Então mudou o Senhor a sorte de Jó, né? Tudo ele recebeu em dobro. Eu aprendo muito com essa história. Aprendo muito. Acima de tudo, quando diz: antes ele conhecia só de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Que toda aprovação tem um avanço, né? E essa aprovação teve um grande avanço. Jó se libertou da ignorância de não conhecer a Deus. Jó teve ali um conhecimento profundo de Deus, né? Que ele não conhecia. Eu falo que a ignorância é um problema de todos nós. O quanto nós não conhecemos Deus, né? O quanto nós não sabemos nada de Deus, a gente pensa de Deus e muitas vezes a gente está pensando errado, né? Então esse é o nosso problema, que nós possamos aprender com essa história, né? Que você também possa aprender com essa história sobre as provações. Deus te abençoe e até mais.